Fala galera, beleza, beleza? Coloquei um óculinho aqui, coloquei uma camisa maneira, né? Tô aqui, né? Dei uma recalchutada aqui, ó, até penteei o cabelo, tomei até um banho antes de caminhar, né? Porque ontem, né, uma das minhas haters falou que eu tinha cara estranha. Então, pô, dei uma melhorada aqui, né? Pra ver se a parada fica maneira. E aí? Tá bom ou não tá? Né? Tem esses haters aí. Agora os haters ficam falando da minha cara, rapaz. É mole, que deixa a minha cara, pô. Galera, quando não tem argumento, fica falando de atributos físicos. Nunca vi isso, pô. Esses haters, cara, professora da Universidade de Toulouse. Toulouse! Sem argumento, pô, falando que eu tenho a cara muito estranha. Que reiterismo feio, hein, professora? Coisa feia, que feia. Mas assim, eu te escutei, professora. Olha aí, eu tô maneiro agora, hein? Agora dei uma recalchutada forte, olha aí. Não é não? Ó, ó. Tô assim, sentido, porque ela disse que eu tenho a cara feia. Então agora eu tô maneiro, né? Fica imaginando que ela não fala secretamente, né? Se publicamente ela fala isso nas redes sociais aberto para todo mundo ouvir, coitado dos alunos dessa cidadã aí secretamente. Então, estamos aí, dei uma recalchutadazinha aqui para agradar mais a professora da Universidade de Toulouse, porque ela disse que eu sou muito feio, muito estranho, né? Então, porra, né? Se ela quiser discutir em francês, a gente discute, tá, professora? Ou tá em Toulouse, mas ainda não sabe francês, né? A gente discute, tá? É só vir aqui pro debate, tá? Inclusive sobre a noção de beleza e sobre os estereótipos que são criados sobre beleza, né? Inclusive como que quando a pessoa não tem argumento, quando a pessoa ela é fraca, ela parte pro ataque, né? Para outras coisas que nada tem a ver com o mundo acadêmico. Então estamos aí, tá? Tá convidada pra gente debater sobre seu vasto conhecimento, tá? E tá tudo printado aí. Pô, galera não quer debater, pô? Ai, ai. Galera, fazendo esse papo aqui, porque, na verdade, queria conversar com vocês sobre hater, né? É uma conversa que eu tenho muito com a galera do programa Empreendedorismo Acadêmico, muito mais do que do programa de produção acadêmica. E eu gosto muito desse debate, né, dessa discussão sobre haters, porque muita gente no mundo acadêmico ainda fica um pouco ressabiada, né, de como proceder, de como agir, né, nessas situações de haterismo. E aí eu queria ajudar vocês, né, com algumas dicas, com algumas ideias, sobre como vocês podem proceder em situações como essas, né? Pessoas desocupadas, pessoas que têm algum problema muito sério que não resolveram e que aí, ao invés de resolverem, estão descontando em você, né? Então, assim, queria contribuir um pouquinho com vocês sobre o que eu recomendo para a galera do programa Empreendedorismo Acadêmico, que eles devam fazer, que eles devam agir, né, nessas situações. Quem foi que disse que a internet deu tipo assim, abriu espaço para uma legião de imbecis? Eu acho que foi Humberto Eco que disse que a internet deu um espaço para uma legião de imbecis. E é verdade, né? Porque antes o imbecil tinha um pouco mais de trabalho para manifestar sua imbecilidade. Hoje é muito fácil na internet, né? Ele faz um perfil nas redes sociais gratuito e vai espalhando todo o seu saber, né, para o mundo. Mas eu acho que a novidade que muita gente não sacava antes é que a internet também deu espaço para um monte de imbecil que estava dentro do mundo acadêmico, né? Isso talvez seja novidade, porque antes, quando você não tinha esse boom de redes sociais, esse boom de haterismo, os imbecis eles eram um pouco mais discretos,
né, não apareciam tanto assim. E tem imbecil na sociedade, tem imbecil no Uber, tem imbecil na advocacia, no judiciário, tem imbecil entre os químicos, tem imbecil em qualquer lugar, né? É uma questão humana, inclusive no mundo acadêmico. E a internet deu asas para que os imbecis antes calados, eles agora tivessem voz. Especialmente porque no mundo acadêmico não existe muito a ideia de responsabilidade, né? A responsabilidade pelo que você fala, a responsabilidade pela palavra que você emana ou que você escreve sobre o outro. Então, isso acaba fazendo com que muita gente pratique reiterismo, né, na internet. Muita gente, inclusive, sabe que a gente atribuiria uma visão um pouco mais polida, né, uma pessoa polida, uma pessoa que não ia fazer esse tipo de coisa, porque, sei lá, de repente, algumas pessoas associam titulação com boas maneiras, né? Então, acontece, né, de você ter pessoas até mesmo tituladas, pessoas até mesmo, né, professores de universidades reconhecidas, praticando reiterismo na internet. E eu, por exemplo, eu passo por essas situações de reiterismo todo santo dia, tá? Todo santo dia eu tenho hater. Todo santo dia. Eu já descobri que eles tiram férias em janeiro. Que em janeiro não é todo dia, não. Ó, fica a dica, hein? Hater em janeiro diminui. E a gente tem que saber lidar com isso, né? Eu não sou nem um pouco afetado por hater. Nem um pouco. Inclusive eu ridicularizo os meus haters, né? Eu aproveito o hater para ridicularizar, para expor, para mostrar o quão ridículo ele é, né? Mas muita gente se sente, coração doendo sobre isso. É muito comum quando eu coloco, por exemplo, uma situação de reiterismo que aconteceu comigo nas minhas redes sociais, alguém chega e fala assim para mim: Felipe, se acontece com você, imagina comigo. Eu fico acuada, eu quero fazer vídeo, eu quero ajudar as pessoas, eu quero contribuir, e eu fico com medo justamente disso, né? E não fica não, porque o hater, o problema tá nele, não tá em você, entendeu? O problema do hater é do hater, não é seu, sabe? Às vezes as pessoas talentosíssimas, que poderiam estar aí ajudando muita gente no mundo acadêmico, abrem mão disso, de ajudar as pessoas por causa do medo de serem julgadas por pessoas que, na verdade, o problema é delas. Sabe, hoje, por exemplo, eu recebi uma situação de reiterismo. Uma professora da Universidade Estadual de Maringá falou que eu sou um merda na internet. Chegou e compartilhou um vídeo meu e falou assim: esse daqui é um merda acadêmico. Não me conhece, nunca conversei com ela, nunca tive nada com ela, nem sei qual é a área dela, conheci pela primeira vez. O que leva uma pessoa, uma acadêmica, a falar isso de uma outra pessoa, não importa se eu sou acadêmico ou não, mas de uma outra pessoa que ela não conhece? E com um agravante, uma professora de universidade pública que, digamos assim, tem um decoro maior, né? Porque ela é uma servidora pública, ela tem orientandos, provavelmente, ela tem alunos, e usando palavras de baixo calão, publicamente na internet, para uma outra pessoa que ela nem conhece. O que faz com que isso aconteça, né? Ou então o outro professor da Universidade Federal de São Paulo, né, que começou a fazer piadinha, tipo assim, coach acadêmico charlatão, charlatanismo e tal, isso daí é charlatão, tá enganando os outros. Para quê? O que faz com que esta pessoa se sinta no direito de julgar alguém que ela não conhece, espalhando inclusive injúrias, difamações? Isso daí é crime, inclusive, né? BO tá aí para isso, sabe? Então, espalhando
de injúrias, calúnias, difamação sobre pessoas que ela nem conhece. Isso diz muito mais sobre o hater do que sobre você, tá? Isso diz muito mais sobre o hater do que sobre você. E uma primeira premissa que eu quero, assim, muito modestamente conversar com vocês é a seguinte: jamais deixem de fazer algo por causa de hater. Jamais. Jamais. E o hater vai vir, tá? Porque não falta imbecil, inclusive no mundo acadêmico. Tá repleto. Então vai vir. Vai vir. E aí você tem que ter tranquilidade de entender que o problema está na cabeça do hater e não no que você está fazendo, né? Quando alguém chega e me agride, me chamando de merda, sem nem me conhecer, se ela me conhecesse tal, fez uma análise, pô, o cara é merda mesmo, beleza. É a opinião da pessoa. Mas nem me conhece. Então é o quê? Te respeito muito mais a ela. Ela provavelmente está em dor. O hater, gente, eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, né? E nem tenho a pretensão de ser. Sabem muito mais ler comportamento humano do que eu aqui, que não sei nada, né? Mas o que o hater ele está vivendo? Ele está em dor. O hater está em dor. Em dor. E ele pode estar em dor por diferentes motivos, tá? Ele pode estar em dor porque, sei lá, tá passando por um problema sério em casa, entendeu? Perdeu um familiar, ou tá com Covid. Pode ter uma dor que ele tá passando que a gente nem sabe, né? E também pode estar em dor porque ele foi socializado a ser inerte. No mundo acadêmico tem muito isso, né? Enquanto o governo muda, você não faz nada na vida, sabe? É até a desculpa de muita gente para não fazer nada é falar que a culpa é do governo, sabe? Então, às vezes, ele está em dor porque ele não sabe assumir as rédeas da sua carreira acadêmica. E aí ele fica em dor. Às vezes ele está em dor porque ele é invejoso. E aí quando ele deixa a inveja contaminar ele, dominar ele, ele não consegue mais fazer outra coisa que não seja reitorismo. Às vezes ele está em dor porque ele é egocêntrico e ninguém mais dá bola para ele. E não recebe mais convite. E não é chamado nem para palestrar, não é chamado nem para debater a mesa, não é chamado para banca, não é chamado para lugar nenhum e fica em dor, sabe? E aí o que acontece? Todas essas situações fazem com que uma pessoa vire hater, né? Vire hater. E uma das principais características do hater é justamente a perda de filtro. Ele não tem mais filtro. E aí ele é hater na internet, mas hater, ele não é hater num lugar e não é em outro. Então, o hater da internet, ele é o pior que tem. Porque se ele faz na internet publicamente a situação de haterismo, é porque ele também faz com os alunos dele, com os orientandos dele. É porque ele faz com colegas de departamento. É porque ele faz com o resto. Porque se tem um espaço em que está todo mundo vendo todo mundo, que é a internet, e a pessoa não tem o pudor de ser minimamente educada na internet, você imagina no resto. Você imagina no resto. Então, em geral, o hater, quando ele também está na internet, ele tem um problemão, porque o que ele faz fora da internet deve ser pior ainda. O que ele faz fora da internet deve ser grotesco. Inclusive, muito provavelmente, crimes. Quando a gente fala de crime, não necessariamente é crime de matar os outros, tá, gente? Mas tem diversos crimes aí que podem um acadêmico fazer, né? Que pode um acadêmico fazer muito facilmente, sabe? E aí o que acontece é isso. O cara, ele passa, então, em função da dor que ele tem, a agir sem filtro. Agir sem filtro. E quando ele age sem filtro, ele age acreditando que ele vai sair impune, né?
Então ele age acreditando que ele vai sair impune. O cara age achando que ele não vai acontecer nada com ele. Por quê? Porque tradicionalmente não acontecia, né? Tradicionalmente não acontecia. Ainda mais se você pega algumas universidades aí, o cara toca o terror, parece até um seu feudal na universidade, né? Inclusive decapitando os outros. E não acontece nada com ele. Nada com ele. Então ele está acostumado com essa prática na maioria das situações. E aí ele só reproduz essa prática na internet, porque é a prática da realidade dele, do modus operandi dele, desde que começou a atuar no mundo acadêmico. Então esse é um tipo de hater. É o hater que ele já é hater dos tempos offline. E que a internet, na verdade, acentuou a possibilidade de haterismo que ele tem. Né? Ele já era hater no offline, ele já era seu feudal, ele já tocava o terror e não acontecia nada com ele. Né? Então ele leva essa prática também para o mundo online. E tem um outro tipo de hater, que é o que dói mais em mim. É o hater de, digamos assim, segunda geração. É o hater de segunda geração. É aquele que sofreu haterismo dentro da universidade, é aquele que sofreu assédio, é aquele que sofreu julgamento, é aquele que teve uma péssima experiência na universidade. E aí, ao invés dele mudar essa parada, ele vira um hater também. Sabe, é meio zumbi, sabe? Zumbi, tem um jogo de zumbi que o meu filho gosta, que é o seguinte, zumbi tem que pegar as pessoas e aí as pessoas viram zumbis. E aí você ganha o jogo se você tiver um bando de zumbi. Né? Então o jogo é para você ter um bando de zumbi. Então você tem que ir lá pegar as pessoas e, né, criar os zumbis. O hater de segunda geração é o zumbi de segunda geração. Sabe? É o cara que o primeiro hater chegou, tocou o terror com ele e ao invés dele quebrar a corrente, ele foi lá e praticou o haterismo também. E esse é o que dói mais. Porque o cara ainda nem ocupou o espaço na universidade, o cara ainda nem sentou na cadeira e ele já está agindo de uma maneira julgadora e haterista. Reproduzindo o comportamento de pessoas que fizeram com ele e que ele sentiu na pele que isso é ruim pra caramba. Né? Isso é que é pior. Então as pessoas fizeram com ele, ele sabe que é ruim, mas ele reproduz. Eu não sei, na psicologia deve ter um negócio assim, né, de... Ó o outro, ó o outro. Olha lá, quer fazer besteira. Então, na psicologia deve ter algo assim, né? Que explica isso, sabe? Me falta conhecimento científico para isso, né? Mas do cara que ele sofre, ele é sacaneado, e aí quando chega a vez dele, ele reproduz o comportamento de quem sacaneou ele. Né? Deve ter um nome para isso. Ó o outro, ó o outro. Olha lá. Que você tira minha rodinha. É só... Não, a rodinha agora não. A gente vai treinar com uma rodinha só. E depois a gente vai tirar as duas. O moleque quer tirar a rodinha da bicicleta. Olha aqui, ó. Olha a figura. Dois flamenguistas. Então, essa segunda, digamos, espécie de hater, né? É o hater que é um mero reprodutor do modo como trataram ele, sabe? Aí você pega mestrando, doutorando, cara. Tá chegando no mundo acadêmico, vai mandar, ter a vida inteira pela frente no acadêmico e fica agindo como os haters, como os julgadores que, né, ele encarou no meio do caminho, sabe? Então, é muito complicado isso no mundo acadêmico, porque, pensa só, se a gente está em outras dimensões de haters, tá? Por exemplo, sei lá, na política tem muito hater, né? Em geral, o cara que é hater na política, ele é hater porque ele discorda do outro e tal, e ele não sabe manifestar aquilo de uma maneira delicada, né? De uma maneira polida, educada e tal. Agora, quando a gente fala do mundo acadêmico, que pressupõe uma delicadeza, um jeito de falar, uma educação, né? Uma maneira polida, isso é um problemão, né? Aí você vai nesses eventos, você vai nessas palestras,
É do início ao fim ataque, é palavra negativa, é coisa ruim. Por quê? Porque as pessoas se habituaram a serem negativas. Se habituaram a pensar em coisa ruim. E se habituaram a se pronunciar sobre as outras sem filtro. Da maneira que quiser. Tá valendo tudo. Tá valendo tudo. Eu não sei se vocês já tiveram muitas oportunidades de estar em ambientes acadêmicos, tipo reuniões e tal, coisas um pouco mais seletas, mas é um desprazer gigante. É um desprazer gigante. Por quê? Vaidade, na maioria das situações, reiterismo, ego, reclamação da vida e por aí vai. Né? Então, são coisas muito, muito ruins que acontecem no mundo acadêmico. E aí, vamos lá. Como que você lida com o hater? A premissa é a seguinte. O problema é do hater, não é teu. Então, se ele está te criticando, o problema é dele. É óbvio, se for uma crítica que é pertinente, você abraça a crítica e melhora. Tá? Tem os haters que falam umas coisas que, você pode refletir, você pode pensar, você pode extrair algo dali. Mas na maioria das situações, o que é? É só para te detonar, é só para te julgar, porque ele está com algum problema. Então, assim, a premissa para lidar com o hater é ignorar o hater. Eu não respondo hater. Eu não respondo hater. Eu não gasto meu tempo com hater. Porque se eu ficar gastando meu tempo com hater, ficar respondendo, ficar em discussão, é tempo que eu poderia estar com os meus alunos do programa de produção acadêmica, com os meus alunos do programa de empreendedorismo acadêmico, com os meus filhos, com a minha família. Então, eu não gasto tempo com hater, sabe? Em discutir com hater. Simplesmente vou lá, printo tudo, né? Porque a gente não sabe até onde o hater pode ir. Então, printo tudo, salvo e dou uma ridicularizada, claro. Então, assim, gente, uma primeira dica que eu dou para vocês, porque muitos de vocês, quando, né, quem já estiver aí tentando fazer divulgação, se comunicar, enfim, construir uma carreira acadêmica, vai ter hater. Primeira coisa o problema é do hater, não é teu. Quando ele dispara uma flecha contra você, o problema é dele. O problema psicológico é dele. O problema, emocional é dele, não é teu. Tá? Então, é muito importante você entender isso, porque muita gente desestabiliza quando encontra os primeiros haters, né? Quando começa a ver os primeiros haters. E eu também me desestabilizava muito tempo atrás com isso. Tá? Mas eu comecei a entender que, olha só, o problema não sou eu, é o cara. É ele que está em dor, é ele que está em culpa. E é ele que então está reproduzindo esse comportamento. Né? Esse comportamento diz muito mais sobre ele do que sobre mim. Então essa é uma primeira coisa que eu comecei a ver nos haters. Né? Uma segunda coisa é que dentro do mundo acadêmico, a gente é socializado para não ser julgado. Julgamento é uma das coisas mais, que a gente mais evita no mundo acadêmico. Né? E o hater é um julgador, claro. E aí o que você faz quando um hater age em relação a você? Você simplesmente vai lá printar, tá? Você vai printar, porque aquilo lá pode virar compulsivo e você tem que se proteger para depois fazer um boletim de ocorrência. Né? Então a primeira coisa é você printar para você produzir provas daquele haterismo e você vai guardar. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você vai banir a pessoa. Você vai banir a pessoa para ela nunca mais ter contato com a sua rede social, para ela nunca mais te ver. Porque essa pessoa não acrescenta nada a você. Ela está lá simplesmente para te tirar energia, te tirar o humor, te desestabilizar. Então você vai banir essa pessoa. Você vai banir. E ela nunca mais vai te ver lá nas redes sociais. Tá? E terceira coisa é você começar a se divertir com seus haters. Que é a parte que eu mais gosto, inclusive. Eu adoro me divertir com meus haters. Ainda mais que os meus haters são muito criativos, né? Assim, eu adoro os meus haters. Eles são muito gente boa, muito criativos. Eu rio com eles. Então se divirta, entendeu? Bota o comentário do hater para todo mundo ver.
Expõe o hater ao ridículo. Você pode, é óbvio, cortar o nome dele, para não dar palco pro sujeito, né? Corta o nome, rabisca o nome, né? Para não dar palco pro cidadão. Mas bota lá, pô. Bota lá o comentário ridículo do hater para todo mundo ver quanta gente ridícula tem no mundo acadêmico, sabe? E aí fica legal, porque você começa a mostrar para as pessoas que nem todo mundo precisa se acuar, nem todo mundo precisa viver em estado de tensão permanente, porque um bosta em algum lugar tá falando mal de você, né? Então, você pode, inclusive, exercitar esse hábito de ridicularizar o hater. De mostrar, olha aqui que ridículo. Eu sempre tô aí mostrando meus haters, né? Tiro o nome, mas o comentário eu mostro. E é curioso isso, como que no final das contas fica legal, fica um momento de engraçado para mim, fica um momento engraçado para quem me acompanha, fica um momento engraçado para todo mundo, né? E aí você deixa um pouco mais público que aquele é um comportamento indesejado, né? Hoje as pessoas praticam até menos haterismo comigo do que quando eu comecei. Por quê? Porque elas sabem que eu ridicularizo. Elas sabem que eu não sou atingível por hater. Elas sabem que hater não me dá medo. Pelo contrário, vai aparecer nas redes sociais ainda ridicularizado, né? Então diminuiu, entendeu? Por quê? Porque o hater, o grande objetivo dele, né, é compensar a dor te machucando. Quando ele vê que ele não te machuca, pelo contrário, te fortalece. No meu caso, me fortalece muito, né? Porque eu divulgo, a galera ri junto, a galera zoa junto e tal. Então, pra mim, é até melhor ter hater. Sabe? O cara, ele se situa de que não adianta fazer o comportamento, que ele não vai intimidar. Não adianta fazer o bullying, né? Que ele não vai intimidar. Então, uma forma muito importante de você fazer é essa, sabe? Printar para você se proteger juridicamente, né? Até porque tem haters compulsivos no mundo acadêmico, tem psicopatas no mundo acadêmico, né? Como tem tudo que é área da vida, não é uma exclusividade do mundo acadêmico. Então, printar. Segundo, banir o sujeito sem discutir, sem responder, né? E terceiro, ridicularizar. Sabe? Porque o próprio hater depois vê a ridicularização e ele fala assim, aqui eu não cresço mais, né? Aí o cara ainda na próxima ainda não apaga meu nome, ainda fica mal para mim, né? Então essas são as coisas que eu recomendo para a galera do programa Empreendedorismo Acadêmico, que é onde a gente discute mais essa questão do haterismo, né? E que eu recomendo que vocês façam aí, modestamente, com os haters de vocês. Tá? Agora, uma recomendação muito modesta, gente, é o que eu falei no início. Não deixem de fazer as suas coisas por causa de hater. Vocês terão haters. Vocês terão haters. Vocês terão pessoas que vão querer dinamitar vocês. Vocês terão pessoas que vão querer sacanear vocês. Tem muita gente no mundo acadêmico que não deveria estar. E o único modus operandi de um hater é ferrar a vida dos outros. Tá? E lembre-se, se o cara é hater publicamente, é porque ele deve ser o capeta com os orientandos dele e com os alunos dele. Porque não é possível o cara ser hater nas redes sociais e ser um santinho no mundo secreto das orientações, né? Então ele toca o terror. E se você é vítima de um desses haters, documente, se proteja. Guarda e-mail, guarda isso, guarda post, entendeu? Porque isso não é uma prática acadêmica aceita, não é uma prática acadêmica lícita, não é uma prática acadêmica moralmente aceita, inclusive. Você ferrar a vida alheia, perseguir os outros. Então documente, se você está numa situação em que você está sendo oprimido por haters, mesmo que secretamente,
documente e tome as suas atitudes, tá? Não importa o grau de proximidade que você tem, não deixa. Não deixa. A gente tem que quebrar essa corrente. Infelizmente, muita gente não fala sobre isso. Muita gente não enfrenta esse tema. Alguns não enfrentam porque tem medo, que estão passando por situações desse tipo. E eu entendo perfeitamente essas pessoas que não podem levantar essa bandeira porque estão em situações de dor com haters. E outras pessoas não levantam essa bandeira porque são hipócritas também, né? Poderiam levantar, poderiam tentar mudar essa prática acadêmica e não fazem. Preferem ficar lá de aqueles macaquinhos, né? O olho fechado, o ouvido fechado, a boca fechada e deixar o negócio tocar fogo, né? E tem as pessoas que estão querendo mudar isso aí. E muita gente boa quer mudar isso aí. Muita gente boa. Apesar do assunto hoje não ser tão agradável, né? Muita gente boa existe no mundo acadêmico. Gente competente, gente do bem, gente correta, que quer o bem do outro, que quer desenvolver uma carreira honesta, quer produzir conhecimento, quer ajudar outras pessoas, quer impactar a vida das pessoas, quer transformar a vida das pessoas. Tem muita gente boa assim, sabe? E que está conseguindo esses espaços a despeito dos haters que existem por aí. A despeito desses haters. A despeito dessa gente ruim que entrou no mundo acadêmico. Então, estão conseguindo esses espaços. E são essas pessoas que a gente tem que fortalecer. Pessoas inspiradoras. Pessoas comprometidas. Hoje, por exemplo, né, vai ter um corujão especial. Vai ter um corujão especial. E quem ainda não conhece ele, vai conhecer hoje. É um cara incrível, incrível, chamado Antônio Cícero de Andrade Pereira, vulgo Rei do Corujão. Incrível, professor da UESP, íntegro, cara do bem, trabalhador, cara paz de espírito, competente. E o corujão vai ser com ele hoje, vai ser um corujão especial, né? E vocês vão ver lá. Ele é um exemplo de tantos outros, que estão quebrando essa corrente do julgamento, do reiterismo. Mas ainda existe, né? E aí, se você quer hoje produzir conhecimento e também divulgar isso na internet e criar o seu perfil e tudo mais, você vai encarar hater, vai ter hater. Tô te avisando já, mas não deixe de fazer por causa disso. Não deixa de fazer, sabe? Porque chega uma hora que você fala assim, cara, se eu deixar de fazer, olha quanta gente que eu tô deixando de ajudar. Olha quanta gente que eu tô deixando de contribuir. Olha quanta gente que, pô, eu tô abrindo mão de contribuir por causa de um babaca desse. Então, vai deixar de fazer isso por causa desses babacas? Não faz, manda brasa. Foca no principal. O que é o principal? Ajudar as pessoas. Contribuir com as pessoas. Desenvolver as pessoas, compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo, dar exemplo, né? Então, modestamente, né? Vocês sabem que essas minhas caminhadas são, eu vou falando o que vem na cabeça, né? E eu não tenho nenhuma pretensão de ser dono da verdade, também não tenho nenhuma pretensão de falar que o que eu falo todo mundo tem que seguir, o que é o correto. São reflexões minhas, de coisas que eu passo e que, sabe, do jeito que eu fiz eu resolvi, do jeito que eu fiz foi bom pra mim e talvez funcione para outras pessoas aqui, né? Mas, revisando, o que você vai fazer com o hater? Na minha modesta sugestão. Primeiro, printar para você se proteger, né? Segundo, vai banir o hater. Vai banir o hater da sua rede social, para ele não ficar mais recebendo atualização sua. Não vai discutir com hater, tá? Não discute com hater, que hater, o modus operandi é outro. Então, você bane ele e acabou. E, né, depois disso, aí você toma as atitudes que você quiser tomar, de levar à frente ou não, né?
dependendo do reiterismo que foi, você pode até levar à frente ou não. Mas principalmente, faça o que precisa ser feito em termos de construção de conhecimento, de disseminação de conhecimento, e não se anule jamais por causa de pessoas assim. Lembra que a culpa, a dor, tá no hater, não tá em você. O que acontece, né? Toda aquela situação de julgamento que você está passando é um problema que está na cabeça do hater, não está na sua cabeça, né? E se você simplesmente se proteger, é o suficiente, tá? É o suficiente. E depois você ridiculariza o hater. Compartilha nas suas redes sociais o quão ridículo ele foi. Tira o nome, né, mas compartilha a situação ridícula. E chega uma hora que os haters antigos, eles param, ou eles diminuem. Por que eles param ou diminuem? Porque eles sabem que não dá para crescer contigo, né? Que eles vão ser ridicularizados. E aí vão surgir haters novos e você faz o mesmo procedimento. Registrar, banir, ridicularizar. Pelo menos essas são as minhas estratégias com hater, né? É óbvio que não estou dizendo que é para todo mundo fazer isso, vocês fazem o que vocês quiserem, mas isso daí me fez ter uma vida bem tranquila com os haters, porque hoje o hater, inclusive, ele é muito bom para mim, porque eu compartilho humor nas minhas redes sociais. Né? Então ele me dá uma munição assim de humor muito grande, né? Porque eita pessoalzinho criativo para falar besteira, né? É isso aí, galera. Foi? Deixa eu ver aqui. Ó, Aline Vidal na área. Rolando com a Educa, isso aí. Ó, Camila Maiara, tudo bem, Camila? Ó, Evan tá aí também. Isso aí, não ligo não. Eu gosto dos meus haters, tá? Eles me dão munição de humor. Aí, ó, Rosângela Tremel. Tamo na área. Isso aí. O hater é um invejoso por natureza, né? Ele tá em dor. O hater está em dor, gente. Sempre lembre-se disso. É uma pessoa que precisa de ajuda, tá? Seja por um problema psicológico, seja por um problema moral. Tem gente que está em dor por um problema psicológico, lá na cabeça, está rolando uma parada lá. E tem gente que está em dor por um problema moral, a pessoa não suporta ver o sucesso da outra. Bater sinal de que você está no caminho certo, é isso aí. Quanto mais baterem, melhor. Maior é o sinal de que você está mandando bem. Ó a Ju, ó. Grande Ju! Só quem não faz nada recebe nenhuma crítica. Felipe faz muito trazendo a dádiva para o mundo acadêmico. Ah, tamo junto, Ju. Você é incrível. Obrigado. Você é incrível. Aí, ó. Grande Zé Maurício, ó. O hater tem isso mesmo, cara. Ele vê que você fez algo que ele não sabe fazer e quer te dinamitar. Ó, Ju, ó. O maior perigo é quando o hater vem disfarçar de amigo. Ah, tem muito. Mas, ó, sabe como é que resolve isso, Ju? Vou te dizer. Eu fiz uma caminhada dessa sobre dádiva, né? E o meu radar da dádiva, como eu tô ligado nisso há muito tempo, meu radar da dádiva é bem avançado, né? Então, o cara passar de falso amigo comigo hoje é mais difícil. Pode acontecer, claro, eu sou humano, né? Mas é muito mais difícil. Que quando você pratica muito a dádiva, você saca no verbo que a pessoa usa se tá rolando interesse ou não, sabe? Mas é complicado, a gente sempre se decepciona mesmo. Isso aí, é uma boa caminhada, Lindiana. Nessas viagens aqui, eu viajo muito nessas caminhadas, né? Foi mal aí, galera. Crime de preconceito, com certeza. Pô, a galera comete crime todo dia aí. Ô Zé Maurício, ó, meu professor meu disse um dia pra mim que a minha letra era horrível, mas quando eu fui pra prova escrevi bem, porque pensei que era mesmo difícil de ler o que escrevia. Então me deu 0. Pô. Porque eu tinha dado a minha prova para outra pessoa fazer. E agora? Caraca. Zé Maurício, eu tive um professor que era assim, um filho da mãe. Um cara que entrou na universidade lá, sabe-se lá como, né?
duvido muito que seja por competência. E aí o cara chegou, era uma professora de Instituições de Direito Romano 2. Uma aula bosta, e o cara colocou prova em grupo e com consulta. Quer dizer, prova em grupo não, não era prova em grupo, era uma prova que ele entregava a prova, saía da sala e depois todo mundo entregava para ele a prova, mas não tinha aquela coisa de ficar calado, né? Podia conversar, podia fazer tudo, né? E aí rolou essa prova aí, a prova coletiva, eu acho, não é o nome, sei lá qual é o nome que se dá para isso. Mas cada um fazia a sua prova. Entregava para ele no final, podia consultar, podia tudo. Cara, fiz uma prova impecável, não por causa de mim, né? Mas, pô, prova em grupo, com consulta, o cara já era fraco. Então dava para fazer uma boa prova. E fiz uma prova que, pô, dava para tirar 9, dava para tirar 10. O cara me deu 6. E aí, fui lá, né, no dia da vista de pó, pô, professor, gabarito é igualzinho que eu falei aqui e tal, não sei o quê. Ele nem olhou o gabarito. Aí ele respondeu assim, se chegar lá no departamento que eu dei 10 para todo mundo, vai pegar mal para mim. Então eu tenho que dar 6 para alguns. E aí vai ser você. O cara mandou essa na minha lata. Hoje, naquela época não tinha essa coisa de ficar gravando conversa, né? Mas hoje, pô, pegaria essa conversa aí, colocaria nas redes sociais, colocaria em tudo que é lugar, cara. Sabe? O cara numa universidade pública fazendo isso, coisa feia. Não que ele possa fazer na privada, não pode fazer em lugar nenhum. Mas na pública, isso é crime. Sabe? Ele, enquanto um agente público, ele está cometendo um crime ali, né? Então, tá fazendo desvio de função, sei lá qual é o crime, desvio de não sei o quê. Criminalistas é que sabem o nome direitinho do crime. Sabe? Mas, pô, um absurdo, improbidade, não sei. E é o seguinte, ficou por isso mesmo. Sabe? Então, exemplo deplorável, mas fica muito próximo do que você falou aí, Zé Maurício. Sabe? E o cara era um péssimo professor, um péssimo advogado. Falava que era advogado da Petrobras. Depois a galera foi saber que era terceirizado lá da Petrobras, não era advogado da Petrobras em si. Era professor lá, sabe-se lá como. Tá? Então é nesse nível. Ah, e ainda falei pra ele o seguinte, depois eu ainda fui contra-argumentar, ele chegou e respondeu assim, eu sou mestre, então você não tem que discutir comigo. Falou assim pra mim. Babaca. Encontrei ele uns 4 anos depois num evento, tava numa rodinha de professores, aí ele chegou depois na rodinha, né? Ele nem lembra da minha cara, claro, nesse dia. Aí ele veio cumprimentar os professores e tal. Quando ele mostrou a mão pra mim, eu não estendi minha mão, não. Deixei no vácuo no grupo de professores. Ó, grande Fernando Gregório na área. Portugal. Pô, Fernando, tô doido pra acabar essa pandemia aí, pra ficar na sua casa aí, pô, tomar um vinhozinho. Ó, Claudinei, ó, por trás de todo jeito existe uma pessoa que sofre. Exatamente. É uma pessoa em dor. E ela precisa de ajuda, gente. É uma pessoa que precisa de ajuda. Tá? Só que eu não sou psicólogo nem psicanalista para saber ajudar. Eu printo, bano e ridicularizo. Basicamente isso. Beleza? Foi? Então, ó, coloquei um modelinho aqui mais legal, né? Que é minha hater lá, professora da Universidade de Toulouse. Falou que eu tinha cara estranha. Então coloquei aqui um óculosinho para dar uma disfarçada, tirar uma aqui de Janequine, né? Tô aqui na moral agora, bonitaço de Janequine aqui. Coloquei uma roupa aqui mais chamativa, né? Uma camisa para esbanjar uma jovialidade, tá? Só porque essa grande professora, ilustre professora da Universidade de Toulouse, disse que eu tenho a cara estranha, né? Sim, deve ser uma pessoa maravilhosa. Os alunos dela, coitado, né? Se faz isso publicamente nas redes sociais, imagina com a porta fechada com os orientandos. Meu Deus, coitados. Então, galera, é isso aí. Tamo junto.
mais uma caminhadinha. Lembrando que hoje, às 10 da noite, a gente tem Corujão com participação especial de ninguém mais, ninguém menos que Antônio Cícero de Andrade Pereira. Para os íntimos, rei do Corujão, The King of the Big O. Caraca! King of the Big O. É isso aí. Professora da Universidade de Toulouse está convidada, tá? Prometo que eu vou dar uma recalchutada aqui na cara, vou dar uma melhorada aqui para não incomodar muito, né? Porque aí você não vai ter mais argumento, né? Você não pode falar de mim, não pode falar da minha produção acadêmica, não pode falar do que eu contribuo com as pessoas e não vai poder falar da minha cara, então vai sobrar o quê? Né? Na live não dá para ver se eu tô fedorento ou não, mas eu costumo tomar banho todo dia. Escovar dente também, eu escovo uma vez por dia. Às vezes eu esqueço, escovo duas, né? Mas então, tá bom, né, professora? Tá, mas eu vou passar um perfume hoje, tá, professora? Para evitar que a senhora me acuse também de estar fedorento, tá? Não prometo tomar banho, mas eu vou passar perfume. Valeu? Valeu? Fala sério. Medíocre. Medíocre. Pena de você. Valeu, galera. Tudo de bom. Papai, você vai tirar minha roda? Vamos embora tirar essa rodinha? Valeu, professora!